Cumprimentar agora Inês Martins, que liga-nos também de Lisboa. Boa tarde. Boa tarde, eu tenho uma questão para a doutora, não sei se é Diga. pertinente, mas tenho aqui algumas dúvidas sobre esta situação. Já ouvi várias opiniões e não sei realmente o que pensar sobre o assunto. Eu tenho uma bebê com 3 meses e meio, Sim. Atualmente ainda estou de licença. Não sei quando é que será a altura certa de colocar a bebê a dormir no quarto dela. Eu ainda estou a amamentar, ela está só com a maminha e eu vou começar a trabalhar em janeiro. Portanto, já ouvi dizer que não deve-se mudar entre o período dos 6 aos 9 meses, portanto, antes ou depois, mas também a minha pediatra, por exemplo, não diz que, que esse período não tem qualquer lógica, que pode-se mudar quando quiser, quanto mais cedo melhor. Portanto, gostaria de saber a opinião da doutora. Muito bem, eu penso que esta é sim uma questão muito pertinente, Inês. Vamos aqui pedir a ajuda da doutora Maria. Ok, obrigada. Ora bem, crianças muito pequenas, com poucos meses, eu penso que não será de todo recomendável fazer essa mudança de quarto, por vários motivos, porque elas ainda necessitam muito do conforto da mãe para se sentirem seguras. E muitas vezes a proximidade, o sentir o cheiro, o sentir a respiração da mãe, sentem-se muito confortáveis. E isso é importante para as ajudar a autorregularem-se. Crianças muito pequenas que são expostas a um sítio onde não têm a presença da mãe, facilmente ficam crianças mais perturbadas, mais inquietas, com dificuldade em autorregularem-se. Os ditos às vezes bebés mais irritáveis. Efetivamente, a partir dos 6 meses, poderá ser uma altura em que isso aconteça. Repare, não há necessariamente uma data em que tem que pôr a bebé fora do quarto. No fundo, isto é também uma conjugação até com as suas próprias necessidades. Há mães que não são capazes de se separar da criança antes de 1 ano, mas depois disso até o fazem tranquilamente. E em outros casos fazem-no mais cedo sem problema. Também há aqui alguma questão e que devemos respeitar, que é quando é que a mãe acha que para si era confortável. E vou-lhe perguntar, quando é que acha que era confortável para si? Talvez quando começasse a trabalhar, portanto no início de janeiro. Ok. Nessa altura ela já teria 5 meses? Ela já teria 5 meses e eu, de acordo com o que a pediatra disse, já estarei por essa altura a intervalar a amamentação com as sopas, com a fruta, portanto já não vai depender apenas e só da maminha. Eu acho que me parece que é uma altura até pertinente, tendo esse contexto de vida. Nós nunca devemos, e devemos sempre ter um pé atrás quando alguém nos diz que é nesta data que temos que fazer, porque se não for assim vai correr mal. As coisas podem ser maleáveis e nós também vamos testando. Repare, põe a sua menina em janeiro a dormir sozinha e repara que ela fica muito alterada, que é difícil acalmá-la e sossegá-la. Então, se calhar, devemos pensar se foi o momento certo, se vale a pena voltar a dar um passo atrás ou então manter mais uns dias e umas semanas e perceber como é que evolui. Eu diria que seria uma boa altura. Mas, doutora, já agora, interrompendo aqui o vosso diálogo, a Organização Mundial de Saúde não tem uma recomendação específica sobre este assunto, que não se deve, penso que a última chamada de atenção foi precisamente para que fosse aos 6 meses, sim, antes dos 6 meses não mudar. Esta idade dos 6 meses é importante, porquê? Porque é a partir daqui que o bebê já tem alguma capacidade de se ir autorregulando. É a partir daqui que vai começando a surgir até a reação ao estranho, que os bebés vão sentindo o outro como estranho e vão se percebendo a si como um indivíduo separado da figura materna e vão tendo essa consciência. Portanto, por isso é que nós falamos entre os 6 meses e os 9, começar por aqui e 1 ano a colocar a criança no seu quarto. Mas isso não é imperativo. E repare, eu até tenho colegas e amigas que fizeram mais cedo, que a criança com 3 meses já estava a dormir sozinha e uma até com mais cedo. Isso não tem necessariamente que ser um elemento perturbador para a dinâmica familiar. E hoje em dia estamos muito escravizados por esta questão de que dizem que temos que fazer. É importante nós sentirmos o que é confortável para nós, o que é que funciona com a nossa família e experimentar, testar. Se as coisas não correrem bem, damos um passo atrás.
Portanto, não acho que seja necessário nós... Há muito dramatismo, não é? Sim, À volta das questões. colocarmos isto de uma forma imperativa, porque de alguma forma vai fazer com que muitas mães e pais se sintam menos capazes, porque não corre exatamente como aos outros. E, portanto, sentem que falharam por algum motivo. Há aqui um perigo inerente a estas regras. Quando não é muito... verdade. Sim, há aqui este target dos 6 meses, que é normalmente o que eu aponto, mas acho que podemos ir gerindo. E também até para mais tarde. Se uma criança sair do quarto dos pais há 1 ano, ou 1 ano e meio, às vezes até sai mais tarde, isso não tem necessariamente que ser errado. Ao contrário, se a criança fica até 1 ano e meio, 2, 3, e depois é os pais que não se conseguem separar da criança e depois vão mantendo a criança no quarto com outras funções, não é? Querendo que a criança fique, no fundo, para ser ali um promotor de conforto, de consolo e não permitir um bocadinho que deixe de ser o seu bebé e que vá crescendo. Muito bem. Depois aí já entram outras questões. Inês, penso que ficou esclarecida. Obrigada por ter ligado. Bom regresso ao trabalho, Inês. Obrigada. Cumprimentar agora Maria Gomes, que liga-nos aqui mais de perto de Vila Nova de Gaia. Boa tarde. Boa tarde. Diga, Maria. Eu gostava de pôr uma questão à doutora. É o seguinte, eu tenho um filho que fez ontem 18 anos. Sim. Eu tenho um déficit cognitivo, tenho QI abaixo de 50, tenho epilepsia. Ele anda na escola. Só que ele é muito indeciso. Por exemplo, ele todos os dias me liga a perguntar o que é que vai almoçar. E eu digo, só que é assim, eu estou-me a sentir assim um bocadinho mal, porque eu tento lhe dar a liberdade e tento que ele decida por si, mas eu vejo que ele não consegue e por vezes, às vezes até lhe falam assim um bocadinho rude, assim, não é rude, é assim um bocadinho... Mais para chamar a ríspido. atenção, sim, para ver se ele consegue decidir, mas ele lá vai um dia que vai, mas para chegar à casa muito triste, e eu estou o que é que comeste? Comi qualquer coisinha e assim, eu sinto-me tão mal, não sei o que é que é de fazer para ele... Ser mais autónomo, não é? Queria que fosse assim mais... Isso. Autónomo. Muito bem. Se a doutora me pudesse ajudar, agradecia. Muito bem. Vamos ouvir então a doutora Maria. Ora bem, o seu filho tem características, no fundo, do seu desenvolvimento que fazem com que ele tenha este tipo de comportamentos. Às vezes, perante determinadas situações, ele não consiga decidir, fica ali muito ambivalente. Às vezes, o que pode fazer com ele é fazer a priori como se fosse um calendário para durante os diferentes dias. Olha, que opções é que tu vais poder ter para comer? Então, destas, deixa aqui escritas 3 que tu pudesses escolher. Porque ele muitas vezes leva almoço. Diz, eu hoje quero levar, então eu faço para levar. Depois fica muito encabulado a comer junto com os colegas. Ele é muito introvertido, então é uma dificuldade enorme. Então muitas vezes, eu antes vou comer fora. Só que depois não se sabe decidir. Depois diz-me, estou aqui num café, tenho isto, o que é que eu como? Não, filho, aquilo que te apetecer. Não sei, e fica assim... Isto dói-me, não é? No fundo, o que eu acho é que ele, de alguma forma, na interação social fica um bocadinho mais inibido, sim, e fica nervoso com a reação que os outros têm e não sabe como responder, não é? Sim. Eu acho que, no fundo, às vezes levar até alguma comida de casa podia ser uma boa solução, porque de alguma forma ele não tinha que escolher. E esta questão dele ficar um bocadinho envergonhado à beira dos outros a comer a comida que traz de casa, isso é um problema comum de toda a canalha até aos 18 anos. Não há nenhum que leve um lanche e que vá tranquilo. Agora os tempos estão um bocadinho diferentes, já começa a ser mais normal, mas de alguma forma ficam assim envergonhados. O levar a comida pode ser uma solução. Outra é estabelecer um café, um sítio onde ele possa ir e que coisas ele pode comer. Por exemplo, dizer, olha, vais lá e comes o prato... Ele não consegue decidir. Eu acho que se tiver 2 opções... O que eu acho que talvez seja importante trabalhar com o seu filho e se calhar até arranjar um técnico exterior, não é? Alguém fora da dinâmica de casa que ajude a treinar com ele as competências sociais, a treinar, a expor-se a determinadas situações para conseguir arranjar alternativas. Embora, com as características dele, eu acho que ele se calhar vai ser sempre assim um bocadinho mais indeciso. Mas temos que o treinar, porque agora ainda estamos a tempo, ainda podemos fazer a diferença. A adolescência acaba aos 24 anos, portanto ainda tem tempo.
Muito bem, Maria. Tá bom, É obrigada. aqui tentar contornar a situação e levar o seu filho a alguém da especialidade, está bem? Obrigada. Obrigada por ter ligado. Obrigada. Fazer aqui uma última pergunta à doutora Maria, que fiquei com essa pergunta aqui guardada e não tivemos tempo. Em relação à medicação, é a favor ou não da utilização de medicação nas crianças que, a certa altura, os pais acham que já fizeram tudo e mais alguma coisa e as coisas continuam a não correr bem? Assim, o lema que me dirige o pensamento é que nem sempre nem nunca tem que ser bem definido e bem avaliado. Muitas vezes a falta de sono até chega ao consultório de uma forma sintomática diferente. Lembro-me de uma criança de 5 anos que foi trazida ao consultório e a questão que os pais me punham era comportamentos obsessivos que esta criança trazia, que tinham começado e, portanto, desde então não paravam, sempre com uma repetição de um determinado comportamento. E quando nós fomos fazer a história completa, aquilo que percebemos é que esta criança estava com uma privação de sono brutal. Esta criança tinha 5 anos e dormia cerca de 6 horas por dia. 6 horas. Portanto, se um adulto precisa de 8, uma criança de 5 anos precisa entre 11 a 13. Portanto, estamos a falar aqui Por isso é que ali as emoções e a atividade cognitiva não estavam bem. Depois o cérebro não funciona da mesma forma e começam a surgir sintomas psiquiátricos. E aqui, o que é que foi importante fazer? Foi mostrar isto aos pais. Quando eles tomaram consciência e alteraram pequenas rotinas, tudo desapareceu. Muito bem. O que poderia ser visto como uma perturbação obsessiva ou compulsiva de todo não era verdade. Portanto, há aqui que personalizar e ir atrás, puxar atrás do filme. Pode ser útil, mas não deve ser sempre à cabeça a forma de atuar, pelo menos em pedopsiquiatria com crianças e adolescentes. Muito bem, a medicação ser assim uma opção logo à cabeça. Obrigada, doutora Maria, por ter vindo ao nosso consultório. Nós regressamos amanhã às 15h30, abrimos as portas do consultório. Até amanhã.